Oi gente, tudo bem? Tô vindo fazer esse vídeo aqui de novo. Não vou divulgar esse vídeo assim nas minhas redes sociais e tal, porque eu já tô bem, entendeu? Então a motivação que eu tô fazendo esse vídeo aqui não é pra mim, é pra outras pessoas que estejam passando, que já tenham passado por algum tipo de depressão, síndrome do pânico, que tenha tido algum tipo de pensamento, enfim. Eu vim na verdade fazer esse vídeo aqui pra falar que não é só você. Você não tá sozinho nessa. E eu tô falando por experiência própria, sabe? Porque sempre que às vezes a gente pede ajuda, a pessoa fala, pensa na sua família, você tem saúde. Às vezes as pessoas querem ajudar a gente, mas não tem um apoio, não falam algo que de fato a gente precisa ouvir, o que a gente quer ouvir. Às vezes a gente só quer um colo, às vezes a gente só quer um abraço, às vezes a gente não quer ser julgado, às vezes a gente só quer falar e ter alguém apenas para ouvir. A gente não quer uma resposta. Até porque ninguém vai curar o nosso problema. Isso vem de dentro, vem da gente. A gente tem que procurar ajuda psicológica ou psiquiatra. Enfim, não vou entrar nesse mérito porque eu não sou profissional. Mas eu tô fazendo esse vídeo aqui porque dia 17 de maio, um colega trans, né? Ele tirou a própria vida. Eu não era íntimo dele. Conhecia ele há alguns anos, apesar de eu não ser próximo. Mas de alguma forma aquilo mexeu demais comigo. Não só comigo, como toda a comunidade trans ficou muito abalada com aquilo. Muita gente se questionando, não só por ele, mas por muitos outros que tiraram a própria vida no ano passado, esse ano. O que leva uma pessoa a fazer isso? Eu falei um pouco disso no outro vídeo, mas enfim, quis de novo entrar nesse assunto, né? O que leva uma pessoa a fazer isso, né? Você vê que diariamente a gente tem que se provar, né? Desde que a gente nasce e aí de alguma forma a gente descobre a nossa transexualidade e a gente tem uma certa primeira depressão para a gente poder lidar com aquilo, com a gente mesmo. Eu acho que primeiro a gente tem que lidar com a gente mesmo, a gente entender sobre o que a gente está sentindo, o que a gente quer. E muitas vezes a gente verbaliza para as outras pessoas. E se muitas vezes a gente não está entendendo o que está acontecendo com a gente, outras pessoas não vão, né? E muitas dessas vezes a gente vai ouvir muita coisa que a gente não quer. Às vezes a gente está precisando de um ombro, de um amigo, a gente está precisando de uma ouvir alguma coisa e ao invés da gente ouvir algo que vai ajudar a gente, só piora, né? E é por isso que a gente tem que saber filtrar, dosar o que a gente está ouvindo, sabe? Às vezes uma pessoa fala uma coisa pra você, mas como é que você vai transar? Mas uma pergunta ignorante dessa, né? E aí às vezes a gente se põe pra baixo, às vezes a gente já não tá com a autoestima boa, às vezes a gente já não tá se sentindo bem. E aquilo vai afetando a gente, afetando a gente. Uma coisa que parece boba, que parece idiota. E a gente leva aquilo pro nosso subconsciente e a gente não consegue lidar com isso, né? Não essa, isso foi uma situação hipotética, mas várias outras situações. Como, por exemplo, você acreditar que você não vai conseguir arrumar alguém, e aí você começa a se sujeitar a várias situações, você começa a se sujeitar a ser fetiche do outro, você começa a se sujeitar de ouvir coisas que você não quer ouvir. Tipo, eu quero olhar, eu quero ver como é que é. Lidar com pessoas que têm nojo de encostar em você, porque, enfim, elas só querem ver como é que é, porque tem curiosidade. Então a gente começa a sujeitar muita coisa que a gente não merece. Porque as pessoas que não são trans, elas, de alguma forma, elas acreditam, elas creem que por a gente ter uma série de dificuldades de poder encontrar alguém que aceite a gente como a gente é, como elas sabem que raramente as pessoas querem assumir a gente pra família, pros amigos, a gente vai aceitar qualquer coisa. Como se a gente merecesse pouca coisa. Mas a gente não merece pouca coisa. A gente
é ser humano igual qualquer um, a gente tem qualidades, né? A gente tem defeitos, a gente trabalha, a gente vai no banheiro, a gente vai pra televisão, a gente vai jogar no computador, videogame, a gente faz coisas com qualquer outras. A gente também é romântico, a gente também briga, a gente é um ser humano qualquer, a gente não é de outro planeta pra gente ter que ficar se submetendo, se sujeitando a situações, sabe? Eu sei que às vezes é muito difícil. Eu vejo que a gente tem uma carência maior. Porque acho que talvez a sociedade faça com que a gente acredite que a gente nunca vai arranjar alguém. E eu falo isso como um cara trans, né? As pessoas devem estar pensando, mas já tem barba, operou, sabe? Eu fico pensando, eu tô me botando num lugar de privilégio, de estar pensando que, cara, se eu sou assim e muitas vezes é difícil, sabe? Se eu nunca fui apresentado a uma sogra, por exemplo, tô tendo essa experiência agora. Imagina uma mulher trans, onde todo mundo faz piada, onde todo mundo ridiculariza. Imagina um cara trans que ainda não começou a hormonização. Sabe? Isso tudo tem que ser falado. Não só para pessoas trans, mas para outras pessoas. Por que ter vergonha de assumir uma pessoa assim? Por que não assumir se você gosta de uma pessoa assim? Porque a gente é menos? A gente não é menos. A gente tem capacidade como qualquer outra pessoa tem. Entendeu? E eu tô falando isso principalmente para quem é trans, para que vocês não caiam na besteira de se sujeitar a ficar com pessoas que não vão te trazer nada, sabe? A gente, antes de estar com alguém, a gente tem que aprender a gostar de si mesmo, aprender a estar sozinho, porque senão as pessoas massacram a gente, as pessoas abusam da gente. Eu tô falando abusar no sentido psicológico, sabe? E as pessoas de fato fazem a gente acreditar que a gente não vai arrumar nada melhor se a gente sair desse relacionamento, sabe? Eu tô falando isso aqui agora, eu não deveria estar, sei lá, me expondo, mas eu tô me expondo não por mim, não porque eu quero aparecer ou porque eu quero view. Eu quero para que outras pessoas como eu, que passam pelo mesmo que eu, escutem isso aqui e se atentem, sabe? Eu já fiquei com uma pessoa, com uma menina, que chegou na hora e ela não quis encostar em mim, ela teve nojo, até de me beijar, ela teve nojo. Ela só queria que eu fizesse tudo nela e eu que dane-se, se eu ia me sentir bem ou se eu não tava me sentindo bem ou se eu tava me sentindo mal com o meu próprio corpo. Ela cagou e andou. E aí eu pergunto, de que adianta eu estar me relacionando com alguém se essa pessoa vai me tratar como um lixo? Quando eu não tinha transicionado ainda, né? Quando eu não tinha feito a cirurgia ou ficado com barba, eu fiquei com uma pessoa em que eu disse, cara, eu não gosto do meu peito. O que também não é regra, não é porque, você não gosta de peito que você é trans. Enfim, não gosto. E a pessoa mesmo assim insistiu em passar a mão e falar coisas, então assim, de que adianta eu me sujeitar a ficar com uma pessoa que não vai me levar pra cima, que uma pessoa que não vai me ajudar a ficar bem, que só vai me levar pra baixo, que só vai aumentar minha disforia. E eu tô falando isso pra todo mundo, sabe? Eu sei que é muito difícil a gente se sentir sozinho, achar que ninguém vai querer ficar com a gente, sabe? Porque as pessoas fazem a gente acreditar nisso, mas isso é mentira. A gente é importante, você que tá me assistindo, você é incrível, você é importante, você tem milhares de qualidades, sabe? E é isso que importa. É você valorizar as suas qualidades, entendeu? É você saber que tem gente que se importa com você, sabe? Se você não tem um amigo do seu lado para te ouvir, uma família, você saiba que você pode me procurar no Facebook, WhatsApp, tá? Meu nome é Mário Rangel. E que tamo aí, sabe? A gente tem que se unir, a gente tem que unir a comunidade trans e se apoiar. A gente tem que se unir e conversar sobre as nossas inseguranças, sobre os nossos receios, porque não é vergonha. Homem também chora, homem também tem insegurança, sabe? Se a gente foi criado, né? Se a gente socialmente foi lido como uma mulher por muitos anos e as pessoas acreditam que nós tenhamos trejeitos femininos ainda, isso também é normal. Isso não vai fazer você menos homem nem eu. Entendeu? Eu gesticular, a minha voz ser fina, eu rir de forma fina, ou alguém me atender no telefone, eu tá com a voz fina, não me faz menos homem.
Isso é singular, é de cada um. Eu falei isso no outro vídeo, mas estou repetindo aqui agora. Sabe? Nós somos seres únicos. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é menos que ninguém. Você não é menos especial, você não é menos homem. Porque cada um é de um jeito. Sabe? Cada um tem a sua particularidade. Cada um tem suas qualidades, seus defeitos. Você talvez seja melhor em uma coisa e eu sou em outra. Enfim, isso não importa. O que importa é que a gente tem que aprender. E eu sei que é muito difícil. Eu sei porque eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje. Não é só por vocês, não é só pra quem tá me assistindo, mas é pra mim. É muito difícil a gente olhar, se olhar no espelho e querer ver alguma qualidade nossa, querer ver o que a gente tem de bom. Porque se a todo momento, se toda a vida a gente se enxergou de uma forma ruim, a gente achou que não era capaz, a gente achou que nunca ia conseguir realizar nossos sonhos, a gente sempre acreditou que a gente nunca ia arrumar alguém, sabe? A gente realmente acreditou nisso. Como que a gente se olha no espelho e fala: pô, você é uma pessoa legal, você é uma pessoa especial, você merece alguém que goste de você. Como que a gente fala isso com verdade? E a gente tem que trabalhar isso, sabe? Porque, sinceramente, infelizmente, se a gente faz alguma coisa, se a gente atenta contra a nossa própria vida, as pessoas vão sofrer, a gente vai virar um símbolo, sei lá, de força, de união, mas a vida vai seguir. As pessoas vão seguir. E a gente fez isso com a gente mesmo. Será que a gente se odeia tanto mesmo? Ou será que foram outras pessoas que fizeram a gente se odiar? Será que a gente quis mesmo se matar? Será que a gente quis mesmo acabar com a nossa própria vida? Ou será que foi a sociedade, as coisas que a gente ouve diariamente, as coisas que a gente lê diariamente que fizeram a gente querer se matar? Entendeu? Então, se tem 10 pessoas ali que falam: ah, você vai morrer sendo mulher, XX, você nunca vai ser homem de verdade, essas pessoas que se lixem, porque elas não são nada pra gente. Tá? Enquanto essas pessoas estão ali, você saiba que você tem uma comunidade, você tem pessoas que lutam igual a você, que sofrem as mesmas coisas que você e que estão do seu lado para te ouvir, para te ajudar. E saiba que não tá sozinho. Você pode comentar que qualquer coisa que você sofra, que você sinta, alguma ansiedade, alguma angústia, que você tenha certeza que não é só você. Somos nós em geral, é o público trans, é o meio LGBT, mas principalmente o T, né? O trans, a mulher trans, o homem trans que passa por isso. Não é vergonha, a gente não tem que ter vergonha da gente. A gente não tem que aceitar migalha de ninguém. Eu sei que às vezes é muito difícil ficar sozinho, sei que às vezes a gente fica carente, mas entre ficar sozinho e carente, ficar com uma pessoa que trata a gente igual lixo, uma pessoa que tem nojo do nosso corpo, é melhor que a gente fique sozinho e que a gente lide com a gente mesmo, a gente aprenda a se amar, para depois a gente dar essa oportunidade para alguém ficar com a gente. Porque senão as pessoas vão sempre pisar na gente. Eu tô falando isso por, cara, por experiência própria, sabe? Quantas vezes eu já confiei em algumas pessoas e chegando lá na hora eu tive que ouvir tanta coisa que me fez mal, tanta coisa que me fez querer morrer. Daí eu pergunto pra vocês que tenham passado por algo semelhante: será que eu quis morrer porque eu me odeio? Ou será que nesse momento eu quis morrer porque foi alguém que me humilhou, que fez eu me sentir escória? Entendeu? Então, gente, assim, saibam que eu tô aqui, a comunidade trans tá aqui, a gente tem que se unir de novo, eu volto a falar. E que antes de querer fazer alguma coisa, conversa com um cara trans que você siga, que você conheça, algum cara que você veja que fecha contigo, que tá no teu Facebook, que parece maneiro. Conversa com uma pessoa que passe pelo mesmo que você, que sinta o mesmo que você, as mesmas angústias, porque a gente tá no mesmo barco, tá? E eu queria agradecer muito. Eu tô fazendo esse vídeo não só por mim, não só por vocês, mas por todos nós. Eu espero de verdade que alguns trans ouçam isso, que faça algum pelo menos se sentir melhor, que queira conversar, que queira desabafar, porque eu tô aqui e pretendo fazer mais vídeo nessa quarentena, porque eu sei que tá sendo muito difícil. Angústia, ansiedade, muitas coisas passando pela cabeça, às vezes não tem um apoio familiar, mas saiba que tem um apoio aqui.
e de muitos outros trans também. Tá bom? Obrigado.